Muita gente me pediu a devolutiva, o pessoal pediu para eu ressaltar a devolutiva para os pais e para a escola. Uma das perguntas que fizeram para mim é na questão do relatório, se eu entrego o relatório para os pais. Sim, eu sempre, quando eu termino a avaliação, eu falo para eles que o diagnóstico são 5 sessões com a criança e 2 com os pais. Então, a anamnese que eu faço, às vezes, não pode os 2, aí tudo bem, em um, mas eu já gosto que vá o casal. E na devolutiva, eu meio que exijo o casal, porque eu acho que as dicas têm que ser dadas como um todo, acho que todo mundo tem que trabalhar em conjunto, e principalmente porque eu aplico muita dinâmica projetiva. E aí, nesse ponto, é muito interessante, porque essas dinâmicas que eu aplico, termina aparecendo tanto a dinâmica familiar inconsciente como a consciente. Então, dá para ter, assim, muitas dicas que podem ajudar o nosso paciente, a maneira como ele se relaciona com o pai, com os irmãos, com a mãe. A autoimagem dele aparece bastante, então isso é muito importante. E eu acho que é um documento, tem muita gente que não gosta de se comprometer muito, de colocar o relatório escrito, eu não vejo problema nenhum. Porque, na verdade, a gente está colocando aquilo que foi avaliado, que foi analisado, então não tem o que se preocupar. Mesmo porque, no nosso diagnóstico, mesmo que a gente tenha certeza que é TDAH, mesmo que a gente tenha certeza que é disléxico, a gente não pode colocar, não cabe aos psicopedagogos darem esse rótulo, esse CID. Então, muitas vezes, eu coloco as características que apresentam um déficit atencional, mas em nenhum momento eu dou a sigla TDAH, DDA ou disléxico. E aí, muitas vezes, quando ele não tem o diagnóstico, eu coloco encaminho para o neuro ou para o psiquiatra para avaliar o seu atencional, que deu muita defasagem, aí eu coloco algo do gênero, porque aí, com esse relatório, com esse encaminhamento, a mãe vai procurar e vai realmente ter certeza. Mesmo que a gente colocasse isso, o CID tem que ser dado por um médico, né? Tem que ter o CRM. Então, ele ia ter que passar mesmo pelo neuro. Outra coisa que me perguntaram muito, se eu já faço a indicação na devolutiva de outros tratamentos. Também coloco. Se eu acho que tem necessidade, tem alguns pais que vocês vão perceber na anamnese, ele já vem com aquela história, falaram de TDAH, sabe? Ele quer ouvir tudo, menos que o filho tem um TDAH, tem uma dislexia. Então, com essas pessoas, às vezes, a gente precisa ter um pouco mais de contato para indicar para um outro profissional. A não ser que esteja, assim, uma coisa muito gritante, que ele precise do neuro ou do psiquiatra, que a gente percebe que vai precisar remédio, mas muitas vezes eu seguro um pouco essa indicação, mas eu já vou dando todos os indícios que eu avaliei, que tem muitas características. Aí vou colocando, eu falei, vou tratar, a gente vai tratar essas características, tal, mas depois, quando eu vejo que necessita mesmo, aí eu peço. É que tem muitos pais que você percebe que vão escorregar, se você vai de cara, você tem que conquistar esses pais, assim, no sentido de confiar muito no teu trabalho, muito no que você diz, começa a sentir diferença. Então, eu vejo muita mudança, às vezes, dos que vão na anamnese e quando vão na devolutiva. Na devolutiva, eles sentem tanta segurança, porque realmente a gente descreve os filhos, principalmente por conta desses testes projetivos, desses testes mais do lado emocional. Quando eles percebem que em apenas 5 sessões você conhece realmente o filho, você conseguiu pegar a dinâmica familiar, você consegue fazer orientações, então o vínculo já está muito feito. Foi uma vez só que eu fui falando e ele resistindo. A gente tem, às vezes, que fazer esse vínculo forte com eles, que não é tão, né, tão tranquilo como é com as crianças, se bem que a relação é muito boa com os pais também. Por isso,
eles sentem segurança, né? Por todas essas situações até que eu coloquei, se eles pedem um relatório, alguma coisa escrita, um diagnóstico para levar para a escola e tal, e a gente se recusa a dar, já mostra, parece uma insegurança, ou que a gente tem algo para esconder, ou que não quer se comprometer. Então, eu faço o mesmo relatório que eu faço para a escola, eu faço para os pais. Só tem uma parte a mais que eu coloco de orientação para a escola, quando necessita, principalmente nos casos de TDAH e dislexia, né? Quando tem alguma indicação específica, que tem que fazer uma prova separada. Então, aí eu faço essas indicações já numa segunda parte do diagnóstico. Então, como que eu faço esse relatório? A primeira coisa, além dos dados, né, da criança, que é o nome completo, a série que ele está, a data do nascimento, a idade, o colégio que ele frequenta, então, esses dados eu coloco antes, aí eu ponho uma parte que eu chamo de histórico. É mais ou menos aquilo que veio a queixa inicial. Então, eu coloco com quem foi o primeiro contato, e se esse contato foi por conta que a escola pediu, ou foram os pais que resolveram procurar. Isso é muito importante, gente, porque muitas vezes os pais estão lá, mas duvidando, eles estão lá porque a escola achou que devia, eles acham meio um exagero, ou ao contrário, os pais veem que tem alguma coisa errada, mas a escola nunca pontua nada, diz que está no tempo, está esperando a maturidade, está esperando alguma coisa, e os pais, às vezes, na comparação até com irmãos, eles veem que algo está errado. Então, eu sempre coloco que o primeiro contato foi feito com a mãe, ou com o pai, ou com os pais. Coloco que, por sugestão da escola, é pedido uma avaliação psicopedagógica para avaliar aspectos emocional, cognitivo e psicomotor. Ou verificar se tem alguma dificuldade de aprendizagem. Coloco o motivo, quem procurou. Depois, eu coloco a queixa inicial. A queixa inicial é leitura e interpretação, problemas na matemática, não consegue fazer cálculo mental, não tem o atencional. Então, eu ponho bem sucinto qual foi a queixa que fez eles procurarem um psicopedagogo. E aí, eu coloco no final desse histórico o que foi avaliado. Então, eu coloco que o diagnóstico foi realizado nas áreas de desenvolvimento cognitivo, emocional e psicomotor. Então, aí, nesses 3 blocos, a gente já junta tudo, né? Porque no cognitivo já está atenção, já está raciocínio lógico, já está a linguagem oral, a linguagem escrita, está essa parte do aspecto perceptivo, da percepção visomotora, psicomotor, e tudo que a gente avalia nesses 5 dias de diagnóstico. Depois que eu coloco esse geral, aí eu coloco a parte do diagnóstico, né? E também no histórico eu coloco o dictante, eu coloco que ele foi avaliado no meu consultório, do dia tal até o dia tal. É muito importante a gente colocar o tempo de duração do diagnóstico. E aí o que foi avaliado ali. Aí, logo em seguida, eu coloco a parte do diagnóstico em si. Então, eu coloco primeiro essa parte da atenção, que na atenção, o que eu avalio, né? E que eu vou fazer nessa devolutiva? Eu falo da atenção concentrada dele, se ele se concentra numa atividade de começo, meio e fim. Eu coloco o diagnóstico mesmo. O diagnóstico, o que é? É você fazer uma avaliação. Então, às vezes, a gente fica muito presa nos termos, mas a avaliação, eu não estou fazendo um diagnóstico médico, eu estou fazendo um diagnóstico psicopedagógico. O que é um diagnóstico psicopedagógico? É você avaliar as habilidades cognitivas dele. Então, ali não é uma hipótese, ou ele tem, ou ele classifica, ou ele não classifica, ou ele conserva, ou ele não conserva, ou ele tem atenção concentrada, ou não tem. Então, quando eu coloco isso, é porque eu sei o que eu estou avaliando, eu sei o que eu estou diagnosticando aqui. Gente, as pessoas às vezes se pegam no termo diagnóstico, porque, por exemplo, um diagnóstico de um TDAH,
de uma dislexia, de um TEA, não é a gente que vai dar, mas um diagnóstico em cima das habilidades cognitivas é o psicopedagogo que vai dar, não é a gente que avalia. Mas quem não se sentir à vontade, coloca lá, mas eu acho muito estranho colocar, como é que é, hipótese psicopedagógica. Parece que a gente não chegou a conclusão nenhuma. E quando eu termino o diagnóstico, eu cheguei à conclusão, se ele lê, interpreta, se ele tem um raciocínio lógico adequado, se ele tem como que é o cálculo mental, como que é a parte atencional. Então, eu acho que é tranquilo. Acho que quando a gente sabe explicar, elaborar e se sente segura naquilo que está fazendo, não tem problema. A gente sabe explicar o porquê que usa determinado termo ou não. Aí, logo depois dessa parte que eu coloquei lá do diagnóstico, eu coloco a parte toda de linguagem. Primeiro, eu vou falando para os pais, na devolutiva e para a escola, exatamente como está no relatório, na ordem que está. Então, eu vou colocando assim, primeiro eu falo um pouco do aspecto emocional, de como que foi o vínculo, se ele tem facilidade de vínculos afetivos ou não, se ele estava aberto ao trabalho, se ele sabe, se ele reconhece aquilo que ele tem de dificuldade, porque quando a criança chega, eu também pergunto, você sabe por que você está aqui? E aí, às vezes, eles falam que foi a mãe que falou, às vezes que é a escola. Eu falo, sim, mas por que você está aqui? Eu sou um profissional que posso ajudar muito na sua aprendizagem. O que você acha que eu tenho aqui para te ajudar? O que seria um ponto que eu poderia te ajudar a melhorar? E eles falam exatamente, né? Aquele que é mais lento fala que é muito lento, que queria ajudar no ritmo. Aí quem tem problema na interpretação fala que precisa ajudar na leitura e interpretação. Então, eles reconhecem. E isso tudo é muito bom, colocar para os pais, para eles perceberem o quanto a criança se percebe ou não. Mas a grande maioria sempre se percebeu aqui comigo. Mas aí, depois de eu falar do vínculo, eu começo pela atenção. Então, eu vou falar da concentração, o que seria? Ele realizar uma atividade com começo, meio e fim, né? Se ele consegue se concentrar. E dentro da concentração, eu também coloco a sustentação da atenção, porque às vezes ele se concentra por um determinado tempo, né? Ou por uma atividade, mas ele não consegue sustentar essa atenção por muito tempo, tá? Então elas entram no mesmo bloco. Depois dessa parte da atenção concentrada, eu vou falar sobre seletividade de atenção. O que é seletividade de atenção? A gente saber que tem uma atenção seletiva. Uma atenção seletiva, gente, é quando a gente consegue dar o todo de uma cena ou de uma história, né? Então, como que eu avalio essa seletividade de atenção? Eu pego, por exemplo, eu avalio de duas maneiras, com figuras e com textos. Então, vamos supor que eu estou avaliando com figuras. Então, eu pego um livro, deixa eu pegar um livro aqui. Eu abro aqui, ó, uma figura qualquer e falo, me descreve o que você está vendo aqui. Então, quem tem uma atenção seletiva, ela vai me dar o todo da cena. Ela vai falar, olha, tem dois ursos pandas, estão brincando com uma bola, estão num jardim. Ele vai dar a cena como um todo. Quem tem um nível de atenção exclusiva, que é o segundo nível de atenção, ele vai dar alguns flashes. Ah, tem um urso com uma bola, aí tem um urso maior. Ele vai dando detalhes, mas ele não faz uma conexão geral, global, do que ele está enxergando. E quem tem o pior nível de atenção seletiva, que é a inclusiva, ele vai dar só alguns tópicos. Ah, tem o panda, tem uma bola, tem o céu, mas ele não consegue fazer uma conexão como um todo da cena, tá? E a mesma coisa na história. Depois que eu avalio a atenção seletiva do texto, eu também avalio das histórias. Então, ele lê uma história e aí eu falo do que se trata a história. Se ele conseguir falar o todo, o principal assunto daquele texto, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, ele contar que a história de uma menina que desobedeceu à mãe e que foi enrolada pelo lobo.
Ele dá aquele geral da cena. O Pinóquio é um menino que mentia e se metia em encrencas, né? Isso é um todo. É quando eu consigo perceber as partes mais importantes. Então, se ele consegue dar um pensamento sintético na análise. Se ele não tem uma atenção seletiva para texto, ele vai falar, tinha uma menina que ela ia para a floresta, aí tinha uma avó que foi comida pelo lobo, ela vai dar flashes da história, mas não vai conseguir dar um contexto geral. E o pior nível de atenção, aí vai falar, tem um lobo mau, tem uma menina, chapeuzinho, tem a avó, ele vai dando flashes, mas não faz nenhuma conexão entre eles. Então, é isso. Aí, depois que eu falei da seletividade, o importante, gente, é que às vezes a criança é seletiva para figuras, ela consegue dar um contexto geral de uma figura, mas ela não consegue para textos. Então, a gente tem que separar. Quando eu vou fazer a devolutiva, eu falo para os pais, olha, nas figuras ela consegue dar um geral, ela consegue ter uma leitura global do que ela está observando, mas no texto ela não consegue, então ela precisa trabalhar mais esse contexto no texto. Quando ele não consegue ser seletivo nem na figura ou no texto, aí eu já peço para os pais irem treinando pelo menos essa parte de visual, de figura, né? Então eu brinco com eles e falo, você vai lá no dentista, tem um quadro de uma praia, né? Um monte de gaivotas, você pede para ela descrever de uma maneira sintética, porque aquela criança que é analítica e não tem ainda uma atenção seletiva, ela vai ficar lá, tem barco, tem praia, tem mar, tem céu, tem gaivota, mas ela não consegue resumir que é uma praia com pôr do sol, uma praia com barcos. A criança que é preciso explicar o grupo que ela deve classificar, significa que ela não consegue? Você tem que mostrar as coisas e deixar ela perceber as características, né? Ou ela vai separar por diferenças ou ela vai agrupar por semelhanças, né? Que na verdade é a mesma coisa, quando eu separo por diferenças e agrupo por semelhanças, tá? Mas muitas vezes a de classificação, o que eu mais coloco é o blocos lógicos. E aí eu ponho todos os blocos lógicos lá e falo, eu queria que você separasse com algum critério, de uma maneira organizada. Eu uso essa frase que pega legal para ele. Aí eles começam, eles separam pelas formas, o que eles perceberam? As diferenças entre o formato daquelas peças. Depois, aí eu falo, tá bom, separou pelas formas, mas eu quero que você perceba outra. Qual a outra maneira organizada de você perceber essas formas? Pelas cores. E outra, pelo tamanho, pela espessura. Aí a gente vê que ele classifica, que ele separa, agrupa por semelhanças e separa por diferenças. Então, quando ela não consegue perceber isso, é sinal que a gente precisa trabalhar mais a classificação. Geralmente, a devolutiva é citado o teste utilizado, e quando utilizamos jogos na avaliação, também citamos? Às vezes eu cito, às vezes não. Às vezes eu cito quando eu quero dar exemplo. Então, eu coloco para eles assim, olha, ele não tem conservação, explico o que é conservação, aí eu dou um exemplo. Eu avaliei um menininho que quando ele jogou os dados no primeiro dia lá no jogo, ele fazia assim, ele sabia a quantidade quando ele olhava, ele falava 5 e 4. Aí ele ia lá e fazia assim, 1, 2, 3, 4, 5, e aí ele juntava 6, 7, 8, 9. Mesmo ele sabendo que era 5, ele tinha que contar os 5 porque ele não conservava. E quando eu falei para ele, eu falei, você não sabe o que é o 5 e o que é o 4? Então vamos pôr o 5 na sua cabeça. E agora vamos só contar a partir do 5. Qual que vem? Aí ele não conseguia chegar no 6. Ele fazia assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ele contava os 6. Ele não conseguia fazer 5, 6. Ele não conservava nem a própria sequência numérica. E do começo. Então, aí eu dou esse exemplo para eles e fica super claro. Os pais não ficam atrás de que teste você usou, o que foi. Você tem que estar segura de explicar por que você está afirmando aqui no relatório que ele não tem conservação. Eu tive um pacientinho, ele já estava ele tinha 8 anos, estava no 2º ano ou 3º, uma coisa assim. E aí era um bingo matemático que eu inventei também, esse daí qualquer hora sai também.
estava escrito assim, número de dedos da sua mão. Ele olhou e contou o número de dedos da mão. E aí eu falei, e o da esquerda? Ele contou de novo. Então, esse menino tem 0 conservação. Quem não sabe contar de 2 em 2, de 10 em 10, de 20 em 20, também não tem conservação. Então, esse tipo de exemplo do dia a dia, das dinâmicas que foram colocadas nos jogos, eles amam. Os pais gostam de ver assim que o porquê, como que você chegou a essa conclusão. Isso é bacana. Agora, se o teste é o Bender, os testes gestálticos de figura e fundo, o que é, não importa, gente. Porque, na verdade, o ritmo, eu posso fazer o teste da Mira Stamba ou posso só observar. O ritmo dele é lento, ele demora, ele ficava, sei lá, a sessão inteira para fazer uma atividade, não terminava, enrolava. E tem essa queixa da escola também. Então, o ritmo já está ali. Eu não preciso colocar que eu fiz o teste da Mira Stamba. E eu uso até o teste dela mais como tratamento, porque eu modifiquei assim também bastante, aquelas bolinhas que eles têm que bater com o lápis, né, para fazer o ritmo, do mesmo jeito que estão as bolinhas. Para quem não conhece, são assim, são algumas bolinhas desenhadas, então tem 4 bolinhas juntas, aí tem um espaço, aí tem mais uma bolinha, aí tem outro espaço, tem 2 bolinhas, e aí com lápis ele vai fazendo o ritmo que está sendo colocado. Então, ele vai fazendo 1, 2, 3, 4, parou, 1, 2, parou, 1. Esse tipo, eu fiz, eu coloquei as bolinhas do teste, eu coloquei numa folha grande, e eu não faço só com isso, eu faço com pula-pula, então ele senta na bola, e aí eu mostro a bolinha, ele tem que gravar na cabeça, que também já trabalha a memória recente, e faz o ritmo pulando naquela bola pula-pula. Também faço com eles batendo a bola, eu faço com eles pulando, batendo palma. Então, dá para a gente fazer muitas variações dos testes. E a gente sai daquela coisa fechada, enquadrada, de só ficar aplicando teste, 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 que a criança fica se sentindo avaliada o tempo inteiro. Eu vou trazer para vocês a folha das bolinhas que eu falei, que eu faço de ritmo. É muito bacana trabalhar com aquela criança que deu uma defasagem na percepção visomotora, tá bom? Gente, a síntese, eu coloco assim, sempre eu coloco a função cognitiva, o que eu achei, o que foi avaliado, se está preservada. Eu dou um resumo de tudo que foi falado em todas as habilidades. Então, eu coloco que nos testes avaliados foi percebido uma defasagem na leitura e interpretação em textos adequados para sua faixa etária e nível de escolaridade, por exemplo. Ou que vê uma grande dificuldade na sua lógica matemática, que precisa trabalhar mais o pensamento sintético, ou a leitura e interpretação de problemas. Você vai dar um resumo daquilo que foi mais importante, aquele que vai ser o foco principal do seu trabalho. Às vezes tem várias coisas, mas eu coloco, por exemplo, tem uma criança que eu avaliei. Quando eu terminei, ele deu dislexia, disgrafia, deu um monte de dificuldade, a parte de atenção concentrada, então, e a integração da percepção visomotora também estava defasada. Então, o que eu ia fazer? Eu coloquei o foco principal do trabalho ia ser leitura e interpretação de textos adequados à sua faixa etária e nível de escolaridade. Porque se não for o foco principal, ele não vai deslanchar em todo o resto. Mas aí eu também coloco a necessidade de integração perceptivo-motora, seu cálculo mental. Ah, não, nesse menino não tinha. Mas se precisa, há necessidade de um trabalho com raciocínio lógico, você vai dar um fechamento, você vai colocar quais são os principais pontos para serem trabalhados. Então, eu coloco, diante da avaliação, indico atendimento psicopedagógico, porque é aí que a gente vai formalizar que realmente ele precisa de uma psicopedagoga, ou não, né? Mas, geralmente, quando para, eles vêm sim. Então, você coloca essa finalização e quando você percebe que precisa encaminhar para outro, encaminho para psiquiatra para avaliar tal,
ou encaminho para a fono para trabalhar tal, 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 e aí você coloca o porquê que você está encaminhando para outros profissionais. Mas é sucinto, a conclusão tem que ser alguma coisa bem sucinta, assim, sabe? Às vezes dá uns 2, 3 parágrafos no máximo, mas é aquela parte conclusiva mesmo. Se ele tem essas funções preservadas, qual que precisa ser trabalhada, essa parte cognitiva eu vou explorando uma por uma. Então, eu vou desde a linguagem, raciocínio, eu vou colocando todas a parte de função, todos os tipos de atenção, então eu vou colocando tudo. E aí, voltando, né, para aquela parte aí eu fiz atenção concentrada, eu coloquei atenção, a seletividade de atenção, e aí eu coloco como é atenção dividida e como é atenção alternada. Então, na atenção dividida, se ele consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, o TDAH faz isso com primazia, né? Ele é aquele que está fazendo a coisa e está prestando atenção no que está acontecendo lá, se a mãe chegou, se ele ouviu o celular da mãe tocar. Então, eles prestam atenção, eles têm uma parabólica, né? Por isso que, às vezes, essas crianças, os pais, quando você fala em déficit de atenção, eles falam, imagina, déficit de atenção, ele presta atenção em tudo, ele está lá assistindo televisão todo concentrado e está ouvindo a nossa conversa na cozinha. Então, eles sempre se espantam com essa história da gente falar que eles têm um déficit atencional porque a criança se concentra demais. Primeiro, o TDAH tem um hiperfoco naquilo que interessa. Então, déficit de atenção não significa que ele não presta atenção em nada. Mas aquilo que ele está interessado, ele some, né? Ele está lá na TV, no programa preferido dele, ele não vê o que está acontecendo à sua volta. Ou, se ele está vendo o programa dele, que ele está que é o preferido, mas ele está interessado no papo dos pais que estão na cozinha, ele vai dividir a atenção e ele vai conseguir se concentrar com facilidade nas 2 coisas, porque a atenção dividida deles é bem trabalhada. Aliás, uma coisa que eu coloco na devolutiva da escola, quando é TDAH, eu peço para eles sentarem nas laterais da classe, porque como eles têm bem trabalhada a atenção dividida, quando eles sentam assim, ó, eles estão na parede, né, na lateral, eles estão conseguindo ter uma visão 180, né? Então, eles estão olhando o professor, mas se a caneta caiu lá no fim da classe, ele não vai virar e voltar, porque se ele fizer esse movimento, ele vai ter que usar atenção alternada, que não é legal. Ele se distrai, né, nessa coisa de ir e voltar. Mas se ele estiver olhando o professor e olhando a caneta caída, ele consegue prestar atenção. Então, muitas vezes eu vou na escola fazer a devolutiva, aí os professores falam assim, ele está lá mexendo na mochila, não prestando atenção em nada, conversando com o amigo, eu pergunto para ele, ele responde. Porque é assim mesmo que eles funcionam, eles precisam dividir, às vezes, para prestar atenção. Então, é muito bacana colocar nessa devolutiva para a escola o local que seria ideal. Agora, laterais da classe, gente, desde que não seja aquelas janelas que você vê tudo que está passando lá fora, né? Porque aí é mais complicado. Aí ele vai ficar alternando a atenção o tempo inteiro. Quando é assim, aí eu peço para pôr na segunda fileira ou na fileira da parede da porta, tá? Não naquelas centrais. E, gente, não precisa ficar dando 1000 detalhes. Você vai colocar se foi dentro da média, se foi abaixo da média, atenção alternada. Se ele consegue alternar, né? Você está dando uma atividade, aí você faz outra, e quando você volta naquela, se ele consegue recobrar a atenção na atividade. E a atenção dividida também dá para perceber durante o diagnóstico, você não precisa de um teste específico para isso. E aí, depois que eu pus toda a parte atencional, eu começo a colocar a parte de linguagem. Primeiro eu coloco a linguagem oral, se ele conta histórias numa sequência lógica, se essa parte da oralidade, se ele tem um bom uso de palavras, de vocabulário, como que é a semântica dele, ele usa as palavras certas no lugares certos.
Nessa daqui, eu tenho um jogo que eu uso bastante, que chama Do Meio da Língua. Na parte de linguagem, eu uso bastante os meus desafios para ver leitura, interpretação, né? Essa parte de classificação e conservação dentro da linguagem. Mas essa parte de semântica, né? Se ele consegue, se ele tem um bom vocabulário, se ele sabe usar a palavra certa no lugar certo, se ele sabe usar uma palavra parecida, né? Isso é muito bacana para quando eles vão fazer uma redação, para não ter aquela repetição de palavras. Eu uso um jogo que chama Do Meio da Língua. E aí ele tem várias situações, por exemplo, eles falam assim, de conservação, por exemplo, né? Ele coloca uma palavra e você tem que dar vários significados para a mesma palavra. Então, por exemplo, dê 2 significados para a palavra carteira. E aí a criança que não tem muito vocabulário, ela vai falar, a carteira da escola e a carteira do dinheiro. Eu falo, não, gente, se você está explicando o que é carteira, você não pode usar a palavra carteira. Então, aí eles vão colocar objeto que guarda dinheiro, que guarda cédulas, que guarda documento e tal. Eles vão ter que se virar nesse vocabulário para falar. E aí nesse jogo fica muito claro a criança que tem uma defasagem que eu coloco lá nessa parte da memória semântica que não está adequada. Porque o que acontece demais, gente? A escola trabalha mais as diferenças do que as semelhanças. Então, às vezes, eu falo assim, me dá uma semelhança e diferença do pai e mãe. Então, eles começam a colocar, o pai é homem, a mãe é mulher. Tá. E qual a semelhança? Gente, eles não conseguem perceber, são pessoas, são pais. É muito difícil essa coisa, porque a escola geralmente trabalha essa coisa de defina lago, defina rio, e vai trabalhando até o 5º ano assim, tudo pelas diferenças. Chega no 6º ano, aí eles começam a pedir para fazer analogia, né? Aí fazer comparação do sistema feudal com o sistema não sei o quê. O que a criança faz? Ela explica um, explica o outro, mas ela não consegue fazer a parte de comparação das semelhanças. Mas essa coisa das provas operatórias de Piaget, eu também usei a minha caixinha das provas operatórias lá atrás, quando eu comecei. Mas agora eu não me sinto mais a necessidade. Então, eu já vejo, eu vou avaliando essa conservação, essa classificação no dia a dia, nos jogos, dá para perceber muita coisa, gente. Tanto nessa parte de linguagem mesmo, na parte, mas também na de matemática, nos jogos, e aí dá. No método, eu coloquei uma parte, um capítulo para cada uma dessas habilidades, com jogos que eu uso para cada um. Eu acho assim, para o começo, as provas operatórias, a caixa das provas operatórias é bacana, enquanto você não se sentir segura. Tem alguns bacanas, o TDE também é um bacana. Eu vou falar que eles são legais, mas que eu não utilizo. O que eu utilizo é o Bender, porque a minha supervisora é psicóloga. Ela faz a supervisão, quer dizer, hoje não faz mais porque eu já sei de cor aquele teste. Mas eu faço como uma coisa complementar, mas eu já avalio essa percepção visomotora, dá para avaliar muito bem também sem o teste, tá? Só com jogos específicos de cada área da percepção visomotora, que é orientação espacial, organização espacial, ritmo e coordenação motora. Dá para a gente ver tudo isso, gente, com os trabalhos deles, com as dinâmicas, com o material escolar, dá para ver. Às vezes, quando é uma disgrafia, eu gosto de aplicar, porque eu gosto de ver exatamente a idade que dá. No meu curso eu fiz essa atualização, é o diagnóstico preciso em 5 sessões. Então, nele, eu coloco toda essa parte. Eu faço a anamnese, a aula sobre anamnese para os pais, a anamnese para a escola e a anamnese do aluno. Aí tem a aula de avaliação de linguagem, aí tem a aula de avaliação lógico-matemática,
Aí tem as provas operatórias, né, a avaliação psicomotora, que também está junto da lógica matemática, eu coloquei, que é classificação, conservação e inclusão, são as principais para mim, né, em termos de aprendizagem. Aí tem a parte de avaliação da percepção visomotora e tem a avaliação emocional, que eu coloco todos os testes projetivos que eu utilizo. Gente, usando isso fica muito completo, muito completo. A única coisa que eu não coloquei, porque eu acho que é uma coisa muito de cada um, assim, aquela parte que a gente avalia, essa parte escolar mesmo, assim. Se ele sabe os termos matemáticos usados na série dele, se ele reconhece, se ele sabe fazer uma conta, qual é a dificuldade dele. Então, essa parte mais ligada com o pedagógico, essa parte formal, a gente pode avaliar também pelo material escolar deles. Então, no segundo dia de atendimento, eu peço para ele trazer o material, e aí, para não ficar olhando, eu tiro foto de algumas coisas que eu acho interessante, de algumas redações, de algumas coisas que vão ser importantes para eu analisar, e aí eu vou direto nas habilidades cognitivas, gente. A gente não precisa ficar focado na parte pedagógica, na parte de conteúdo mesmo, porque isso ele vai conseguir quando ele tiver as habilidades cognitivas em ordem. Até na época que eu fiz a psicopedagogia, gente, há 30 anos atrás, era a psicopedagogia clínica institucional, reflexão e prática. Foi um curso de 2 anos e meio. Todos os cursos, todas as pós no SEDES, eles são de 2 anos e meio. Então, são muito completos. E como era essa parte mais de reflexiva e de prática, eu tive muito, não existe mais esse curso, mas eu tive muito dessa parte de jogos. Mas ainda tinha alguns testes que eles passavam, mas era pouco, não tinha essa coisa tão formal de teste como é. Depois eu fui fazendo cursos e pegando esses testes, mas o que eu faço? Eu fui adaptando os testes ou as habilidades cognitivas que eu ia percebendo, eu fui adaptando com os meus jogos ou criando dinâmica juntos. Por exemplo, eu fiz um curso que vocês devem conhecer, chama Modificabilidade Cognitiva Instrumental. É um curso que é espanhol, então, quando eu fiz, agora ele é dado aqui no Brasil direto. Mas antes, quando eu fiz, vinha o próprio Feuerstein, o diploma era do próprio Feuerstein, que ele que assinava o diploma, tudo, não sei o quê. O que seria esse curso? São 8 instrumentos, que são as 8 habilidades cognitivas que a gente precisa ter bem trabalhada para ter uma boa aprendizagem. Quando eu peguei aquelas apostilas, o que eu pensei? Gente, se isso aqui é completo para trabalhar a aprendizagem, eu vou ver o que essa habilidade, o que essa apostila trabalha e vou transferir para o jogo. Então, tem um único instrumento desse material que eu utilizo, e às vezes eu utilizo a ideia desse que eu acabei de falar para vocês, da cor. Mas eu peguei a essência e eu transformei nessa parte de jogos, porque, na verdade, eu avalio esses 8 instrumentos que tem lá. Só que é tudo apostilado, tudo em forma de teste. E se eu apareço com essas apostilas, a criança acha uma chatice. Eles não aguentam, porque é a mesma cara, a mesma forma que é trabalhado na escola. É apostila, sabe, é folhinha separada. Então, se eu posso trabalhar a mesma coisa de uma maneira desafiadora, que prende a atenção deles, que eles saem felizes, que eles querem voltar, que eles não querem ir embora do consultório, é por aí que eu vou trabalhar. Então, eu tenho toda essa parte de muita pesquisa, porque eu renovo meus jogos o tempo inteiro. Tem a parte de eu ter feito jogos que eu senti a necessidade, que aí eu teria que fazer um teste para avaliar, então eu pus isso no jogo. Então, os 14 jogos que eu criei, que foram publicados, e que me complementam muito no meu diagnóstico e no meu tratamento, tá? Então, foi adaptar e transformar tudo em jogos, mas não é que os testes não funcionam, não é que... É uma maneira como
para trabalhar através dos jogos, porque a criança gosta de ser desafiada e ela não se sente desafiada com folhinha. Todas as minhas pós principais, psicopedagogia, a psicopedagogia da educação especial, a arte-terapia e a contação de histórias, a arte de contar histórias, a visão dos contos de fadas, foi tudo no Instituto Sede Sapiente. Então, é na Rua da PUC, São Paulo, lá na Monte Alegre, né? Ele é o mais completo. Eu já fiz outras pós em outros lugares, já fiz na PUC, já fiz em outros, mas é muito bacana mesmo. E outra, gente, a criançada chega lá no consultório, principalmente quando elas estão fazendo neuropsicológico, o que elas reclamam, o que elas falam mal do lugar, das coisas, e às vezes é uma mesma atividade que eu faço em forma de brincadeira. Outro dia a minha paciente começou a reclamar, ela falou, ela fica perguntando de umas coisas, eu falei, lembra daquela que eu fiz com você? É parecido, tal. Aí ela começou a pensar, mas só o fato de ter folhinha, de ter apostila, já dá aquele ar de escolar. E a escola é o lugar onde eles estão fracassando, então é muito complicado para eles mesmo. Aí, depois que eu termino essa parte de linguagem, eu coloco, também falei da leitura, interpretação, semântica, eu falo dessa parte textual, de produção textual. Se a escrita é criativa, se ele tem estrutura de texto, se ele tem sequência lógica de ideias. E aí eu vou colocando se está adequado para a faixa etária, se ele tem muitas trocas ortográficas ou não, se ele apresentar, se a criança pula a linha ao ler, se ela troca letras, sílabas e palavras na leitura. Então, eu vou colocando toda essa informação aí nessa parte de linguagem. Gente, é nesse monte de estudos e de coisa que a gente vai condensando, e tem uma época do nosso trabalho que a gente já está seguro e que a gente vai utilizando aquilo que realmente funciona. E vai adaptando também aquilo que não serve mais, ou que não serve, porque o que serve para uma criança não serve para outra, tal. Mas para mim, para o meu consultório, para o meu estilo, eu adapto muito com jogos e dinâmica. Tá? Então, tem muita dinâmica projetiva, tem muita atividade, mesmo quando eles estão escrevendo, é sempre numa coisa desafiadora, que eles se sentem realmente, numa escrita deles, eles se sentem lidos, porque eu sempre faço a dinâmica para eles perceberem que as coisas, que ele está sendo ouvido e que está sendo validado e não avaliado. Ok? Beijo grande para todas. Se tiverem alguma dúvida, já coloca aí, já vai mandando as perguntas. Beijos e obrigada. Eu divido com vocês e juntos a gente multiplica.